Olá, o Olhar Independente está no ar e como vocês podem perceber, hoje estamos em um cenário diferente que pensamos especialmente para receber mais convidados e proporcionar mais discussão a respeito do audiovisual. Neste ano de 2022, a TV Universitária completa 50 anos de existência. E nós aqui da TV Universitária fomos pioneiros e continuamos sendo em vários aspectos, como por exemplo no audiovisual. O Olhar Independente há 14 anos leva até você tudo sobre a produção produzida aqui no estado e no Nordeste brasileiro. Ao longo desse período, nós já exibimos mais de 440 programas, exibimos mais de 700 filmes e conversamos com pelo menos 374 realizadores. E por ser uma data muito especial, nós aqui do Olhar Independente convidamos 3 convidados que são realizadores e professores da área do audiovisual para discutir um pouco desse tema, falar dessa trajetória do Olhar Independente, da produção cinematográfica aqui no Rio Grande do Norte e falar um pouquinho também da sua trajetória, né? Seja muito bem-vinda, Marilande Brito, professora do IFRN. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, professora da UERN. Obrigada. Bem-vindo, Rui Rocha, professor daqui da UFRN. E aí, pessoal, valeu, obrigado, Érica. Então, gente, a ideia, a gente vai começar um pouquinho, vocês falando um pouco dessa trajetória de vocês, que está muito ligada, né, também com a história do audiovisual aqui no nosso estado, pelo menos nas 2 últimas décadas. Então, a gente está tudo muito junto e misturado. Vocês também passaram aqui pela TV Universitária, então não foi à toa que cada um de vocês foi escolhido para estar nesse programa hoje. Mari, começa aí contando um pouquinho da tua trajetória. Olá a todas e todos, meu nome é Marilande Brito e sou formada aqui em Comunicação Social e Jornalismo pela UFRN. Foi quando eu passei aqui pela TVU e realmente aprendi a amar o audiovisual. Foi quando eu descobri, eu já imaginava desde criança, gostava de brincar com coisas de cinema, mas aqui eu disse, é isso. Aí fui para a Band, depois para a TV Ponta Negra, aí fui fazer mestrado em multimeio cinema na Unicamp, e aí foi quando eu comecei a ir para a vida acadêmica e também quando eu comecei a trabalhar mais com documentário, porque eu sou fruto também de uma política pública que funciona. Os meus primeiros filmes foram a partir de editais do governo federal, então realmente eu sou um exemplo e agradeço quando a política pública é eficiente e funciona, porque eu sou uma profissional do audiovisual, porque eu tive uma política que me estimulou e com isso eu fiz pipa para em poesia e com isso eu fiz Doc TV e fui me especializando e virei professora do IFRN, continuo estimulando os meus alunos e alunas a produzirem. A educação e a cultura transforma qualquer ser humano naquilo que ele quer ser. Então, eu acho que essa é um pouquinho de quem sou eu. Adeus, praia de pipa, que eu vou embora, chegou a hora de eu me retirar. Vou cantando as saudades de amor e espero os pescadores lá nas ondas do mar. É isso mesmo, Mari. Aninha também segue, Ana Lúcia, né? Também segue um pouco dessa trajetória, também fruto de políticas públicas para o audiovisual, né? Aluna aqui da universidade, saiu da UFRN. Conta aí um pouquinho, Ana. É isso, eu sou formada em jornalismo aqui na UFRN, fui estagiária da TV Universitária, acho que a metade do curso, e eu escolhi a área de edição. Eu era bem da produção mesmo, nunca apresentei nada, fazia pauta e fazia edição. E isso me deu um ambiente de conhecimento, de repertório, de leituras, de práticas, para tanto fazer a minha própria prática, quanto passar para outras pessoas, né? E exibir nossos conteúdos, que a gente foi fazendo ao longo do tempo, depois de formados e formadas. Me tornei professora da UERN, faz 15 anos. E a gente tem lá no Departamento de Comunicação da UERN, em Mossoró, um campo muito rico e muito necessário, porque a gente também fala sobre a interiorização da produção do audiovisual. Falando aqui sobre as nossas produções aqui em Natal, eu faço parte do coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura, que desde 2015 tem algumas produções e projetos com também audiovisual, porque são projetos que envolvem interiorização de ações como rádio, fotografia no interior do estado. Então a gente tem levado isso para a nossa prática, é uma forma até de retornar para a sociedade o que a gente tem feito
e a gente aprende e a gente quer compartilhar. Os editais, eu acho muito importante falar isso, os editais são um caminho muito estratégico para que o produtor audiovisual tenha sua inserção, seu start, e a própria sociedade valorizar isso, pegar isso para compreender de outra forma. Então, eu também sou fruto dos editais. Os nossos projetos foram feitos com essa temática e essa vertente, essa forma de esse financiamento, que é um start. Eu acho que é um start e que estimula. A parte que é fomento. Isso. É um fomento. É isso. E o Rui? É isso, né, pessoal? Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, né, eu tive uma formação um pouquinho diferente. Eu me formei em jornalismo pela UNP, mas um pouco depois eu vim estudar aqui na UFRN, vim fazer geografia, depois fui fazer o mestrado em ciências sociais. E quando eu me tornei professor, primeiro professor substituto, a TVU já virou uma referência para a gente, né? Porque a TVU foi sempre um grande laboratório. Isso não é demérito algum, pelo contrário. Isso mostra o quanto a TV pública, no Brasil inteiro e até no mundo, ela se revela como o lugar de formação de novas estruturas, novas linguagens, novos produtos audiovisuais, né? Então, a TVU é importante, a TV Brasil é importante, daí a necessidade da gente valorizar, manter esses órgãos como órgãos públicos, né? Órgãos estruturados, né? Com investimento adequado. E isso foi muito importante lá atrás na minha formação, né? Eu não pensava, diferentemente de vocês, assim, eu não tive, na graduação vou trabalhar com TV. Depois que eu me formei que apareceram algumas oportunidades no TVU Notícias, no TVU Esporte e no próprio Checkmate, e aí que eu fui sendo atraído. A princípio nos bastidores, né? Aí depois, é preciso alguém para apresentar. E aí eu meio que, tá aqui, vamos trabalhar esse negócio aí, vamos inventar esse negócio. Olá pessoal, está começando mais um Checkmate e hoje nós temos o prazer de receber uma escritora, uma roteirista, é ela, Thelma Guedes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rui. Eu estou muito contente de estar aqui. Agradeço a oportunidade, o convite que vocês fizeram. Eu estava pensando enquanto vocês falavam, né, o quanto as políticas públicas, os espaços públicos, a própria universidade pública devem ser valorizadas, como esse lugar que acolhe os sonhos, né? A gente não basta uma graduação, às vezes não basta a formação que a gente tem em outras esferas, a gente precisa dessa formação proporcionada por uma TV como é a TVU. Isso marcou a minha trajetória e enquanto eu estava lembrando aqui, quantas pessoas boas saíram daqui, né? Quantos projetos bacanas, né? Vocês estavam lembrando aí do Doc TV. Eu lembro, por exemplo, que a própria ABD, né, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, muita gente que foi fazer a ABD saiu da TV pública. Vocês duas são abedistas, eu fui abedista, né? Então, é esse espaço de valorização do audiovisual, historicamente. Já fui vendedor, sapateiro e armeiro, vendi cajarana, cajá e limão, limpei de enxada, apanhei algodão, vendi tapioca, jornal e revista, já fui jogador de bola e ciclista. Pois é, e eu lembro bem que quando a gente iniciou o planejamento para lançar o programa Olhar Independente, a gente via nessa efervescência com o Doc TV. Eu acho que o Doc TV foi um projeto marco, assim, num divisor de águas no audiovisual, e daí surgiram outros projetos e outras políticas, né? E aí eu lembro muito bem dessa coisa do Doc TV. Aqui a TV Universitária era a parceira, co-realizadora, né, do projeto no estado. E aí a gente recebia esse material e exibia todos os documentários de cada um dos estados, né, que eram produzidos, e foi aí com esse estímulo e com a produção dos alunos do curso de comunicação, especialmente a habilitação de radialismo na época, que hoje é audiovisual, né? E aí a gente viu, por que não? Por que não fazer um programa para exibir isso? Vamos além do Doc TV, vamos exibir a produção local mais ainda, né? E aí, porque no Doc TV era representado através de né? Era um documentário do nosso estado.
E assim, foi assim que surgiu, nesse contexto que surgiu o Olhar Independente, né? Olá, o Olhar Independente de hoje é mais que especial. Viajamos até o interior do Rio Grande do Norte para conhecer o projeto Curta Mossoró. O evento aconteceu na cidade de Mossoró entre os meses de maio a julho deste ano. E seguimos até hoje nessa jornada, nessa nossa missão de estar exibindo, de estar discutindo. E a gente tem muito essa relação. A nossa história é um pouco dessa história, a gente acompanha essa história do audiovisual, vocês também acompanham já por participarem desde esse início, né? Desde os cabelos pretos, né? Desde os cabelos pretos. A gente já está meio grisalho, né? Vou buscar imagens, certo? Anteriores, imagens de uns 10 anos atrás, para a gente comparar. Olha, deu um medo agora, viu? Essa comparação de imagem deu medo agora. Não, o seu ainda continua, né? Você está atingindo. Mais ou menos. Então, gente, é muito isso, né? Da gente tá acompanhando hoje, a gente olha com alegria por essa nossa história, porque eu lembro bem que nesse início do Olhar Independente, a gente recebia poucas produções e saía buscando assim, e era muito ainda documentário. Não que o documentário não, hoje a gente tem ainda e é super importante e é um gênero muito forte. Eu particularmente sou documentarista, assim, sou apaixonada por documentário. Mas vocês deu uma diversificada, também. né? Mas só que antes só fazia documentário, não é porque queria fazer documentário, era porque queria produzir, mas não tinha condição de fazer ficção, então vamos fazer documentário. Hoje inverteu tipo assim, pouco, né? Hoje o pessoal faz muito mais ficção. Se a gente for olhar hoje, a gente tem mais ficção do que documentário. E no início do programa, você vê, quando eu vejo no histórico lá o nosso banco de dados, né, os primeiros programas e tudo, era muito documentário. Aqui e acolá tinha uma animação, um vídeo experimental, mas ficção era uma realidade distante. E hoje não, hoje a gente já vê até o contrário, a gente vê muito mais ficção até do que documentário. Isso quer dizer porque a gente evoluiu? Não, como eu disse, não porque o documentário é um gênero menor. Ou você pode ter documentários muito mais complexos do que alguns filmes de ficção. Mas a ficção requer alguns recursos, especialmente que o documentário não tem e que naquela época não era possível. Eu concordo contigo, eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem os artistas, os atores e atrizes de Natal e que eles caminham no teatro, caminham no audiovisual. Antes era muito o pessoal do teatro, né, e a gente do audiovisual, justamente por essa questão de recursos mesmo que você está colocando, ficção exige figurino, exige cenografia, né, exige tantas questões que, como não existiam muitos editais, não tinha estímulo a isso, a gente acabava trabalhando com documentário porque era a realidade. Eu amo, e também sou documentarista, e essa realidade me apaixonou para sempre. Adoro trabalhar com as verdades, mas em termos de acordo, obviamente tem documentário que exige uma maior produção, né, de deslocamento, de pesquisa, mas em linhas gerais, a ficção, de fato, ela exige mais orçamento, ela é mais cara, ela exige uma equipe maior de profissionais, que são diversos outros olhares. Só quando couber no desdobrar dos meus planos, todos insanos, nem todos mulher. Com isso, hoje a gente vê que com o estímulo, a gente tem edital municipal, estadual, nacional, não tão quanto a gente gostaria, não tão quanto a quantidade necessária para absorver a quantidade de ideias que existem. A gente que é professor, a professora sabe disso, quantas ideias estão ficando no caminho por falta de incentivo, mas já existe muita produção, não é isso? Há uma necessidade, né, de contar histórias. Tem histórias que partem, né, dessa abordagem documental, mas eu lembro uma outra coisa, enquanto vocês falavam, o documentário, ele instiga o pessoal também a produzir ficção, né? Quantas vezes você não vê, a gente está vendo muito isso hoje em dia. Não, vamos fazer aqui uma ficção baseada em fatos reais, né? Agora, por exemplo, todo mundo está fazendo séries de crime real, né? Esse crime aconteceu aqui, vamos fazer uma ficção baseada nesse crime que rolou. Então, eu acho que o documentário também foi importante nessa época para instigar, para animar essa galera, né? Eu me lembro que, assim, os doc-TVs, né, o que você dirigiu junto com o Fábio, né, Sangue de Barro, o Voo Silenciado, Fabião das Queimadas,
né, o Hermógenes, enfim, esses filmes foram muito importantes, que induziram, animaram. Sim. Né? Vocês com o coletivo Caminhos, né, Aninha e Érica, vocês acabaram fazendo muitas ações de oficina, e vamos expor, e vamos animar. Então, houve uma energia criativa muito grande há cerca de 10, 15, 20 anos, que resultou nesse cenário de agora. Ele, na frente, ele retornou, voltou, veio conversar comigo. Conversou aqui uns 10 minutos comigo, nessa hora que nós estamos aqui. Aí ele dizendo que tinha, agora, naquele instante, tinha atirado um caminhoneiro. Aí ele falou que tinha matado o sogro. E o sogro dizia que ele era travesti. Digo, rapaz, que acontecimento é esse, rapaz? Eu vou perder o juízo. E hoje, quem me dever, vai pagar. E aí, alguma informação do indivíduo? Até aqui nenhuma, estamos em perseguição e até aqui nenhuma. Eu estou me lembrando também que em Mossoró a gente teve um projeto que foram 2 projetos. Em 2010, Mossoró Audiovisual e Curta Mossoró. Me lembro por 2 coisas que a gente estava conversando aqui. No projeto a gente envolveu profissionais de várias áreas, por intenção mesmo, atores e atrizes, né? Pessoal que trabalhava com música, com os músicos, e pessoal que já trabalhava em TV ou em produtora, e também quem não estava no start mesmo, assim. Então a gente tentou mesclar uma turma de 30 alunos com esses 2 projetos, e isso foi muito interessante, porque a gente tem resultados até hoje de pessoas que comentam o quanto aquele curso em 2010 foi um estímulo muito grande, que o curso focava produção, pré-produção, produção e exibição. Então eles passaram por essa experiência e replicaram. Então até hoje, tanto com o documentário, com o formato documentário, quanto com a ficção. Então pessoas que estão produzindo, que passaram lá por Mossoró, tiveram ali esse pezinho, esse estímulo. E isso foi muito interessante. Outra coisa que eu queria comentar é a questão do documentário e do curta-metragem, do tamanho do filme. Porque tem esse fomento, tem o experimento do curta-metragem, tem o experimento de você aumentar a sua produção como o média-metragem e o longa-metragem, né? Os vídeos do Doc TV, eles eram média-metragem. 52 minutos. 52 minutos. Né? Então, a gente tem essa reflexão sobre o tamanho, o experimento e o lugar para exibir. Porque se não fosse esse aparato da TV pública, esse projeto, o Doc TV, em 2000 O nosso foi 2008, foi o último, né? Foi. Né? E se não fosse isso... Por aí, eu sei que foi a 4ª edição. 2008 ou 2009, por aí. Isso, foi se não fosse isso... do Olhar Independente. Isso, se não fosse esse ambiente de TV universitária, onde você teria essa exibição? Tanto essa produção, quanto essa exibição, né? Que ao longo da história vai marcando, estamos aqui falando sobre isso, lembrando... E principalmente do ambiente para exibição, de TV pública, de uma TV que pega em todos os lugares. É uma TV, um ambiente midiático de massa. Aberta, né? Aberta, é uma TV aberta. Aí quando você mistura hoje, não, mas hoje tem o streaming, tem outras plataformas, outras janelas. Ok, a TV ainda está aí e é muito importante Inclusive, a gente continua tentando ampliar, né, Aninha? É uma coisa que eu costumo dizer, que o que importa é que você tenha acesso ao conteúdo da TV, não em como, em que suporte você vai vê-lo. Hoje a gente tem que ter essa visão, né? Claro. Então a gente também
estreia o programa na televisão e a gente já posta também no canal na rede, para que as pessoas também de qualquer lugar do mundo possam ter acesso àquele conteúdo, porque a gente acredita que o que mais importa é que a pessoa tenha acesso ao conteúdo, né? Então é de fato tá aquela aí, né? difusão, e aí, independente de que suporte que ela possa ver. Isso ao longo do tempo que a gente vai buscando, né? Evoluir também nesse sentido, assim como a produção e o suporte tem evoluído também. Veicular. Veicular, Veicular. Isso, O filme se completa também quando ele volta para aquele lugar quando ele foi feito, né? Eu acho que a gente, e principalmente por vivermos num estado turístico, era muito comum chegar no interior, nas praias, e o pessoal comentar, vieram aqui, filmaram e foram embora. Não voltaram. Ai, ninguém Né? sabe Tem o que sempre, fizeram, ninguém sabe né? o que fez isso, porque tem essa coisa do turismo, né, de chamar, então para eles é uma categoria câmera, eles, em linhas gerais, eu acho que a gente cresceu escutando isso, do quanto as pessoas são filmadas, por exemplo, foi muito pipa para em poesia, quando eu decidi fazer a história daquele lugar, contada para aquele lugar e voltando para exibir naquele lugar, foi um dos primeiros filmes que eles de fato tiveram um retorno de se ver na tela. Eu coloco como esse exemplo porque foi a experiência que eu vivi, mas todas nós aqui, hoje vivenciamos e entendemos a importância do filme voltar para aquele lugar que foi feito. E esse lugar que foi feito não é só aquela comunidade X. Enquanto o Rio Grande do Norte é o nosso sotaque, né, os nossos lugares, as nossas histórias. Você mora em Natal, mas seu avô, a avó é de Patua, do interior de Angicos, é uma história que é contada lá, você já se identifica, de você entender. E aquele filme se passa no cemitério do Alecrim. Olha, eu conheço esse lugar. É a então, identificação mesmo. assistir é também ser um pouquinho de quem a gente é. Quando a gente se vê na tela, a gente, caramba, eu pertenço. E durante muito tempo, nós brasileiros, por realmente não existir muito estímulo na TV pública, uma mesma TV, uma TV comercial, se achava que o audiovisual, a cultura era uma só. E o audiovisual, a TV pública, vem mostrar a diversidade que existe, a individualidade que tem em cada estado e essa diversidade. E o audiovisual, as TVs têm esse papel fundamental nisso, né? E assim, é bacana você lembrar disso, né, Mari? Porque as pessoas querem ver suas histórias contadas na tela. E as pessoas, não é só o pessoal aqui de Natal, às vezes a gente até fala em interiorização, né? Eu até me questiono se esse é o melhor termo, porque o pessoal já produz lá, às vezes e nem se dá conta e nem valoriza, né? Então, na verdade, é reconhecer essa produção que já existe no interior, né? Assim, a TVU foi importante, o Doc TV foi importante, a ABD foi importante, essas iniciativas foram importantes porque de repente passou a se afirmar, existe um audiovisual no Rio Grande do Norte, existe um audiovisual, é vibrante, é plural, e aí assim, vale a pena a gente fazer, como aconteceu, mostras em vários lugares do interior, você citou em Mossoró, faz em Corrais Novos, em Caicó, aí faz em Santa Cruz. Flora. Gente, é a quantidade de festivais, né, que a gente vê agora. E o Olhar cobriu isso, o Olhar acompanhou esses festivais, foi, né? Vários lugares. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, Exato. muita coisa acontecendo. Isso. Uma palavra interessante é interiorização e regionalização. Mas aí a gente precisa contextualizar por que regionalização. E em que referência? Numa referência nacional, porque tem as características regionais. Sim. Por isso o Olhar Independente é importante, porque ele tem uma exibição, valoriza a exibição local e regional. Tem que haver uma produção, né? Se ninguém produzir audiovisual no Rio Grande do Norte, como é que as pessoas vão consumir, né, Aninha? Aí é que entra a TV pública. Ela oferece, porque assim, às vezes tem muita gente assistindo aí dorama, beleza, de boa, ou o pessoal assistindo a Casa de Papel. Tudo isso foi resultado de política pública. A União Europeia faz política pública, os Estados Unidos fazem, a Coreia faz, né? E a gente, ok, beleza, vai assistir o conteúdo europeu, o conteúdo asiático, mas a gente tem que ver o conteúdo latino-americano e a gente tem que ver o conteúdo africano e tem que ver o conteúdo nosso. Sim. Eu quero ver os filmes que são feitos lá em Santa Cruz. Acabei de vir de um festival super massa, que a Fernanda Gugel, professora lá da FACIS, organizou, os estudantes chegaram junto. Eles têm o direito de produzir e de veicular suas obras. Então é nessas horas que a gente percebe, poxa,
é um conjunto de estruturas que precisa funcionar para que o audiovisual seja realizado, seja veiculado. Quero agradecer demais a presença de cada um, dar um espacinho ainda para Ana Lúcia e para Marilândia e ainda fazer as suas considerações finais, vamos assim dizer. E a gente desde já agradece muito a participação de vocês aqui nesse programa especial. Muito obrigada. Então, agradecer também a todas e todas que estão aqui com a gente assistindo, porque isso é a comprovação e o reflexo de que o audiovisual potiguar ele existe, ele chega até as pessoas querem assistir e querem debater sobre, porque a gente que é professor, professora que é da academia, a gente quer produzir e a gente quer o pensar sobre, a gente quer o dialogar sobre, a gente quer ir além. Então, acho esse momento muito importante, estimular você que quer produzir, você que quer exibir, que assim o faça, porque audiovisual, ele acontece a partir do momento que você coloca para fora a sua ideia, seja de produção, seja de exibição. Na Cinemateca Potiguar, no NPD, lá no IFRN, a gente está de braços abertos a dialogar. Já conversamos aqui sobre parcerias, porque é assim que se faz audiovisual, é juntos, e eu fico feliz. Além de tudo, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz em ver vocês, em ter vocês aqui. No decorrer da vida da gente, muitas pessoas passaram. Tem Geraldo Cavalcanti, que não mais está aqui, e que mostrar que a nossa história, né, às vezes fica no caminho. Então, ter pessoas aqui que a gente gosta, que a gente admira, vivo, também é algo que me dá muita felicidade. E você também que está aí assistindo, sobrevivemos até então. Vamos nessa. Bom, Gessa, eu agradeço, parabenizo o Olhar Independente e só queria lembrar uma coisa, tem essa dimensão das políticas públicas, mas tem a dimensão econômica, turística e de dividendos que nós que somos do audiovisual, nós geramos para o país. É um setor que tem um poder econômico muito grande. Então, é uma área também de atuação e crescimento econômico para os estados. E parabéns ao Olhar Independente por ser uma janela, um local de TV aberta para essas exibições. Ok, muito obrigada. Agradeço demais a participação de cada um de vocês aqui. Parabéns também pela trajetória de vocês, pelo incentivo ao audiovisual, seja com os alunos, seja nos coletivos, né, seja realizando também. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui. E eu te espero na próxima semana com muito mais sobre audiovisual. Tchau, tchau!